Tá, bom dia a todos aqui no nosso curso presencial, bom dia a todos que vão nos assistir aí em casa, né, começando aí o ano de 2016, dando sequência ao nosso curso aqui do Passaporte da Energia. Bom, meu nome é Leonardo, nós já trabalhamos alguns encontros aí em direito constitucional, né, aqui focado para os nossos concursos públicos, dando um apanhado geral aí no direito constitucional, tentando contemplar os principais editais, as principais instituições que promovem, que fazem parte das bancas de concurso Brasil afora. Bom, na aula passada, tratando aqui do nosso conteúdo, na aula passada nós começamos a ver, na verdade vimos, né, boa parte aí do poder constituinte, né, as características do poder constituinte, falamos sobre o poder constituinte originário, sobre o poder constituinte reformador, e falamos ali dos limites, né, ao poder constituinte derivado reformador, especialmente no plano federal. A gente vai tratar ainda hoje um pouquinho mais de poder constituinte, falar sobre o poder constituinte no âmbito estadual, mas, claro, o mais importante sempre é o poder constituinte no âmbito federal, é o que é mais cobrado. É difícil uma prova de concurso que não caia em direito constitucional, processo legislativo, claro, e especificamente reforma da Constituição. É um tema constante aí nas bancas de concurso. Tão constante que eu trouxe hoje para a gente aqui, já vamos iniciar a aula, fazendo aqui algumas questões relativas a concursos públicos que foram, em que nós tivemos como objeto da prova essa parte de reforma constitucional. Então eu trouxe aqui para a gente uma primeira questão, foi elaborada ali pela ESAF para o Ministério do Planejamento, 2005, né, um concurso já antigo, mas o tema é um tema que está sempre em voga e sempre ele retorna às provas de concurso público. Então, só para a gente treinar um pouquinho, vamos fazer aqui essa questão, lembrando que nós vimos ali sobre o poder reformador, especialmente sobre o poder reformador, que existem limites a esse poder reformador impostos pelo poder constituinte originário. Ou seja, a Assembleia Constituinte, quando criou a Constituição, quando ela estabeleceu ali o texto constitucional, ela previu ali uma série de limites ao Congresso Nacional, né, que é o representante aí do poder reformador, para fazer as alterações no texto da Constituição. A gente pode dizer em síntese que uma emenda constitucional, ela tem todo um trâmite previsto na Constituição, especialmente ali no artigo 60 da Constituição, quem está com o texto aí até pode consultar, especialmente ali no artigo 60 da Constituição, existem vários limites para o exercício desse poder reformador. Limites que são de ordem formal, relativos ao procedimento, que vão desde da apresentação da PEC, da proposta de emenda à Constituição, até passando pelo seu trâmite, pela sua votação, até a sua promulgação. Existem limites também de ordem circunstancial, os chamados limites circunstanciais, que são basicamente 3. A Constituição não pode ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de sítio e estado de defesa, são esses 3. E os limites materiais que dizem respeito às cláusulas pétreas, previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que são os limites até mais importantes, dizem respeito ao conteúdo de uma emenda constitucional. O que a emenda constitucional ela não pode suprimir, o que ela não pode abolir do texto constitucional. Essa primeira questão versa justamente sobre isso, sobre limite material ao poder reformador. Vamos ver aqui, ó. Então, questão feita pela ESAF em 2005. Pode ser objeto de emenda constitucional norma que, ou seja, pode ter como, uma emenda constitucional ela pode ter como conteúdo determinada temática? Vamos lá. Pode ser objeto de emenda constitucional norma que a. Suprima do texto constitucional a garantia do direito adquirido. B. Instaure o Estado unitário entre nós. Vamos ler todas as alternativas, né? C. Estabeleça a eleição do Presidente da República por colégio eleitoral integrado por representantes do povo, eleitos especificamente para esse fim. D. Suprima certo imposto de competência da União. E E. Extinga o habeas corpus no Brasil. Bom,
Para a gente resolver essa questão aqui, a gente precisa lembrar alguns tópicos que foram trabalhados na aula passada e aprofundar um pouquinho mais esses tópicos. Quando a gente fala em limites materiais ao poder reformador, nós estamos falando, pelo menos quando a gente fala em limites materiais explícitos, que é o que nos interessa aqui nesse momento, nós estamos falando de cláusulas pétreas. E isso é tranquilo. Os limites materiais são cláusulas pétreas. Quais cláusulas pétreas, gente? Aquelas cláusulas pétreas que estão previstas no artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição. Quais são essas cláusulas pétreas? São basicamente 4. São 4 incisos ali, ó. Então, a forma federativa de Estado, né, a federação é uma cláusula pétrea. Nós temos também o voto direto, secreto, universal e periódico. Nós temos também a separação de poderes, legislativo, executivo e judiciário. E temos também os direitos e garantias individuais. Eu sempre digo que o candidato, o aluno, ele tem que decorar essas cláusulas pétreas, porque são muito cobradas. Você tem que saber o que está previsto no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Você tem que saber o que não pode ser suprimido do texto constitucional por meio de emenda. E o legislador constituinte ele é muito claro, ele diz: não será objeto de deliberação, ou seja, não pode ser colocado nem em votação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir essas cláusulas pétreas aqui. Essa é uma das discussões, até falei sobre isso na aula passada, que diz respeito aí à proposta de emenda constitucional que vai reduzir, que visa reduzir a maioridade penal de 18 para 16. Porque se eu entender que a maioridade penal aos 18 anos é uma cláusula pétrea, se ela se enquadra aqui nos direitos e garantias individuais, ela não pode ser objeto de supressão, portanto essa PEC não pode ser objeto de deliberação. Essa é uma discussão, inclusive, que está no Supremo Tribunal Federal, né? Então, vejam que nós temos temas aí atuais, temas bastante práticos aí que dizem respeito a limites materiais. Tendo isso em mente, vamos dar uma olhadinha na nossa questão. Olha só, pode ser objeto de emenda constitucional norma que suprima do texto constitucional a garantia do direito adquirido. Nós vamos ver ainda direitos fundamentais, mas eu já adianto para vocês que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada são 3 garantias individuais previstas no artigo 5º da Constituição. Ora, o artigo 5º da Constituição, ele prevê uma série de direitos e garantias individuais e coletivos. Portanto, o artigo 5º, ele vai estar inserido aqui, obviamente, como cláusula pétrea da nossa Constituição. Então, os direitos e garantias individuais previstos no artigo 5º são cláusulas pétreas. Claro, se a gente for aprofundar o estudo, a gente vai ver que não há um consenso doutrinário a respeito do conceito de direito e garantia individual. O que da Constituição estaria protegido por essa intangibilidade, por essa impossibilidade de supressão, né? Por exemplo, o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, ele tem a posição no livro dele que ele entende o seguinte: olha, nem tudo que está no artigo 5º da Constituição é a garantia individual. Ele dá como exemplo lá dispositivos que tratam sobre legislação penal, que definem os crimes que são, por exemplo, insuscetíveis de fiança, os crimes aos quais não se poderá conceder anistia, né, no caso da pessoa, né, que comete esses crimes. Então, não há um consenso em relação a isso. Mas é consenso, claro, que o direito adquirido é uma garantia individual, né? A gente não tem consenso a respeito do conceito de garantia individual. Agora, há um consenso doutrinário e também na jurisprudência em relação ao direito adquirido. O direito adquirido seria, sim, uma garantia individual, portanto, não pode ser suprimido. Então, essa primeira questão, primeira alternativa, falsa, né? Incorreta.
Letra B, instaure o Estado unitário entre nós. Falso também. Olha aqui, ó. Federação é cláusula pétrea, portanto, não pode ser objeto de supressão. Eu sempre chamo atenção para isso. A emenda ela não precisa expressamente suprimir a federação. Não precisa. Desde que essa emenda ela tenha a tendência de, a gente verifique no texto dela, uma tendência a abolir o sistema federativo, por exemplo, mexendo ali, uma emenda que mexa na organização do sistema tributário brasileiro, que é muito complexo, especialmente em relação ao ICM. Né? Essa emenda, dependendo do texto dela, ela pode levar a um rompimento com o sistema federativo, e, portanto, ela poderá conter um vício aí, né? Poderá ser inconstitucional. Então, prestem atenção, não necessariamente a emenda precisa expressamente abolir uma cláusula pétrea. Ela pode ser tendente a abolir uma cláusula pétrea e poderá, portanto, se apresentar essa característica, não poderá ir adiante no processo legislativo, não poderá ser apreciada, não poderá ser votada. Então, também letra B, incorreta. Letra C, estabeleça a eleição do presidente da República por colégio eleitoral, integrado por representantes do povo, eleitos especificamente para esse fim. Não, né? Não pode. Está aqui, ó, o voto direto, secreto, universal e periódico. Essa é a cláusula pétrea, né? Voto direto, secreto, universal e periódico. Veja, nós não poderíamos ter no Brasil uma eleição como há nos Estados Unidos, que é uma eleição indireta, em que você vota em representantes no colégio eleitoral. Né? Cada estado tem ali seus representantes, né, no colégio eleitoral, que depois, né, vão, dentro daquele sistema deles lá de eleição, vão eleger o presidente da República lá. Claro, o sistema federativo americano é bastante diferente do nosso nesse sentido, né? Aqui nós não temos isso, aqui a gente vota direto nos nossos representantes. Então, também não pode, né? Eleição indireta não pode acontecer. A única hipótese que nós temos no Brasil de eleição indireta para presidente da República, e essa é uma questão que pode aparecer, a gente vai ver mais para frente, direitos políticos, etc., mas já é bom adiantar para vocês, é naquele caso da vacância dos cargos de presidente e vice, né, nos 2 últimos anos do mandato. Vamos imaginar que no último ano do mandato, o presidente da República e o vice, eles vêm a sofrer um acidente aéreo e morrem os dois. Vacância, né? O que vai acontecer? Abrindo essa vacância definitiva, há uma eleição feita na Câmara dos Deputados, certo? Se houver impeachment, por exemplo, de presidente e vice nos 2 últimos anos do mandato, também vacância. Se essa vacância acontecer nos 2 primeiros anos, se realiza uma nova eleição. Essa é a regra constitucional. É a única hipótese de eleição indireta, tá? A única hipótese. Letra D, suprima certo imposto de competência da União. Essa é a letra correta. Não há problema em você, por meio de emenda, suprimir o imposto. Não tem problema nenhum. Quais são os impostos de competência da União hoje? Vocês vão estudar mais para frente sistema tributário, né? Quem até já estudou já deve ter tido esse contato, mas os impostos da União, impostos, hein? Não estou falando de contribuições, taxas, etc. Impostos. Quais são hoje? Nós temos lá o imposto de renda, temos o imposto sobre operações financeiras, o IOF, temos também o imposto de importação, o imposto de exportação e temos também, né, o imposto sobre produtos industrializados, né, o IPI. São 5 impostos aí de competência da União, tirando o imposto de grandes fortunas que não está regulamentado, portanto, né, não tem vigência ainda no Brasil. Então, não tem problema uma emenda constitucional suprimir imposto, suprimir contribuição, né, estabelecer novas regras para a aposentadoria, estabelecer novas regras para o acesso aos benefícios previdenciários, não há problema em você ter emenda constitucional nesse sentido, ok? Sempre é polêmico emenda constitucional que mexe na ordem social, que mexe no sistema tributário, polêmica, mas não necessariamente inconstitucional, certo? Extinga o habeas corpus no Brasil. Esse aqui é até um exemplo que eu dou em sala, né? Seria possível uma emenda constitucional que extinguisse o habeas corpus? Não, não é possível porque o habeas corpus é uma ação constitucional, né? É uma garantia individual, portanto não pode ser suprimido. Nem habeas corpus, nem mandado de segurança, nem a ação popular. Hoje,
aí é uma posição minha, nem a ação civil pública também poderia ser suprimida, porque são todas garantias individuais, né, no âmbito do processo, né, a gente chama ali de ações constitucionais, ou garantias processuais também específicas. Então, letra D, letra correta, ok? Sempre fiquem atentos a esse tipo de questão. Dá para trabalhar por exclusão aqui, né? Você sabendo de cor aqui o texto, os 4 incisos, você consegue resolver de forma mais tranquila essa questão. Não é uma questão fácil, essa é uma questão até que eu classificaria aí como de nível intermediário, né? Uma questão com uma dificuldade intermediária. Vamos ver mais uma aqui da ESAF, aqui uma questão mais antiga ainda, tá? De auditor fiscal, do ano 2000, mas, como eu disse, né, é uma questão que também está sempre atual, aí, sempre volta reformulada pelas bancas de concurso. Vamos lá. Sobre o processo de emenda à Constituição, assinale a opção correta. A. Nenhuma emenda que alargue ou diminua o catálogo dos direitos e garantias individuais pode ser votada no Congresso Nacional por serem os direitos e garantias individuais cláusulas pétreas. Vamos ler toda ela, né? Vamos lá. B. Nada obsta que a matéria constante de proposta de emenda rejeitada numa sessão legislativa possa ser objeto de nova proposta na sessão legislativa seguinte. C. Incumbe ao Presidente da República promulgar as emendas à Constituição aprovadas pelo Congresso Nacional. D. Todo deputado pode individualmente apresentar a proposta de emenda à Constituição. E as emendas à Constituição relacionadas a servidores públicos são da iniciativa exclusiva do Presidente da República. Bem, aqui também uma questão que eu classifico como de nível intermediário, uma questão de dificuldade aí, mediana, né? Vamos lá, ponto por ponto. Essa é uma questão que, além de abordar limites materiais, também aborda limites formais, procedimentais, impostos pelo poder originário ao poder constituinte e reformador. Porque ela fala tanto de procedimento, promulgação, sanção, etc., quanto de catálogo de direitos fundamentais. Olha só, gente, isso aqui é um erro muito comum também que os candidatos cometem e os alunos de direito. Nenhuma emenda que alargue ou diminua o catálogo de direitos e garantias individuais pode ser votada no Congresso Nacional por serem os direitos e garantias individuais cláusulas pétreas. Olha só. O que o Constituinte veda é a supressão, a abolição desses direitos e garantias. Ele não veda o alargamento desses direitos. Ou seja, você pode ter uma emenda constitucional que amplie direitos, sempre para mais, naquilo que a doutrina já chamou de efeito progressivo, né? Um efeito em que você consegue sempre avançar, não só no plano dos direitos fundamentais, no plano interno, mas também no plano internacional dos direitos humanos, sempre avançar, sempre para mais. Então eu posso tranquilamente, por meio de emenda constitucional, ampliar o catálogo de direitos e garantias individuais. Isso já aconteceu no Brasil, inclusive. Nós temos um inciso que foi acrescentado no artigo 5º, por emenda constitucional, por meio da emenda constitucional número 45, no artigo 5º da Constituição, que inseriu ali a duração razoável do processo como um direito individual, né? Como algo que faz parte hoje dos direitos e garantias individuais. Portanto, é possível sim que você tenha uma emenda constitucional alargando, aumentando o nosso catálogo de direitos e garantias individuais. Letra B. Nada obsta que a matéria constante de proposta de emenda rejeitada numa sessão legislativa possa ser objeto de nova proposta na sessão legislativa seguinte. Esse aqui é um ponto bem interessante, bem atual, né? Se a gente pegar o último ano aí do Congresso Nacional, com muitas polêmicas em relação às votações no Congresso Nacional, vocês vão ver, especialmente na Câmara dos Deputados, né? Vocês vão ver que esse é um tema que apareceu esse ano e que pode perfeitamente ser cobrado em concurso público. O que acontece? Quando a proposta de emenda constitucional ela tramita no Congresso Nacional, ela tem ali um determinado conteúdo. Ela tem um númerozinho, PEC número 100, PEC número 200, proposta de emenda, né? Constituição número tal, enfim. Ela tem um númerozinho e ela tem um conteúdo. Olha, tem uma PEC aí para alterar o sistema tributário, tem uma PEC para
fazer uma reforma administrativa, uma reforma do judiciário, para incluir um direito, para suprimir tal coisa. Normal, né? Faz parte do processo legislativo. Só que quando ela vai à votação e ela é rejeitada, o que vai acontecer? Ela pode ser objeto de reapreciação? Pode, né? Ela pode ser objeto de reapreciação. Mas, desde que essa reapreciação não seja feita na mesma sessão legislativa. Não pode ser feita na mesma sessão legislativa. Ela tem que ser feita na sessão legislativa seguinte. O que é uma sessão legislativa? A sessão legislativa ela corresponde a 2 períodos legislativos, os 2 semestres. Vejam, nós temos uma legislatura de 4 anos, composta por 4 sessões legislativas. Cada sessão legislativa é composta por 2 períodos legislativos, que correspondem aos 2 semestres. Então, nós temos ali um período que começa em fevereiro, vai até julho, o outro começa em agosto, vai até dezembro, né? São 2 períodos legislativos. Então, gente, nós estamos agora iniciando o ano de 2016. O Congresso Nacional funciona agora em fevereiro. Vamos imaginar que uma PEC seja colocada em votação e seja rejeitada em fevereiro de 2016. Ela pode ser reapreciada? Pode. Quando? A partir do ano que vem. A partir de fevereiro de 2017. Então, questão correta. Ó. Nada obsta a que a matéria constante de proposta de emenda rejeitada numa sessão legislativa possa ser objeto de nova proposta na sessão legislativa seguinte. Então, fiquem atentos a isso. É possível, tá? É possível que uma PEC rejeitada numa sessão legislativa, seja por qualquer motivo, né? Não atingiu o quórum, né? Não atingiu o quórum para ser aprovada. Ela pode ser reapreciada na sessão legislativa seguinte. Lembre-se que houve uma forte discussão em relação à PEC da redução da maioridade por isso, né? O que o presidente da Câmara fez? Foi rejeitada uma PEC e ele colocou em votação uma outra proposta, tá? A matéria era semelhante ali, né? Ele colocou em votação e aí foi aprovado na Câmara, né? Não foi aprovado no Senado. Então, o que se discute ali? Olha, ele violou a Constituição porque a matéria foi rejeitada, depois foi colocada em votação de novo e aí foi aprovada, ela só poderia ser colocada em votação na próxima sessão. Isso é uma discussão que o Supremo ainda não apreciou, tá? Temos posições aí para os 2 lados. Então, questão correta, a letra B. Vamos ver as outras. C. Incumbe ao presidente da República promulgar as emendas à Constituição aprovadas pelo Congresso Nacional. E aqui é uma pegadinha que muita gente cai às vezes ainda. Não há sanção do presidente da República de emenda constitucional. Ele não sanciona, ele não promulga as emendas constitucionais. Elas são promulgadas pela Casa, ok? São promulgadas pela própria Casa. Então, não há sanção de emendas à Constituição. Diferente do que acontece com as leis federais, elas passam pela sanção presidencial. O presidente ou sanciona ou veta o projeto de lei. Aqui não, o presidente não exerce o seu poder de veto sobre as emendas constitucionais. Lembre-se disso. Vamos lá. Letra D. Todo deputado pode individualmente apresentar proposta de emenda à Constituição. Falso também, eu até falei na aula passada, a emenda constitucional a proposta de emenda para começar a tramitar, né, a iniciativa dela, ela tem uma iniciativa que é específica, prevista no artigo 60 ali da Constituição, e no caso das emendas que partem, das propostas de emendas que vão partir das casas legislativas, Senado ou Câmara dos Deputados, ela precisa da assinatura de pelo menos 1/3 dos membros da casa. Aliás, se vocês pegarem um parecer das comissões, a Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, quando ela vai analisar uma proposta de emenda constitucional, a primeira análise que vai ser feita é essa. Como é que foi a iniciativa dessa PEC? Ela partiu da Câmara dos Deputados, então a comissão ela vai verificar se ela está subscrita por no mínimo 1/3 daqueles parlamentares. Então, um deputado não pode individualmente dar início a um processo de reforma da Constituição. Nenhum deputado, nenhum senador individualmente podem fazer isso. O presidente da República pode, hein? O presidente sim encaminha proposta de emenda constitucional individualmente. Ele sim. Agora, quando vai partir das casas legislativas do Congresso Nacional, a PEC tem que ser subscrita por pelo menos 1/3 dos membros da casa.
Muito bem, vamos lá para a letra E, conferir, né? Já resolvemos aí a questão. Letra E, ó. As emendas à Constituição relacionadas aos servidores públicos são da iniciativa exclusiva do Presidente da República. Não, essa questão aqui não está correta, ok? Emenda à Constituição relacionada a servidor público não precisa partir do Presidente da República. Há aqui uma tentativa de confundir, a gente vai estudar depois isso, né, as projetos de lei que são de iniciativa exclusiva do chefe do Executivo, não é o caso. Né? Quando a iniciativa do projeto de lei vai mexer na estrutura da administração pública, do Poder Executivo, como, por exemplo, quando, por exemplo, vai aumentar a remuneração de servidor público, aí sim o projeto de lei tem que ser de iniciativa do Presidente da República. Agora, uma emenda constitucional relacionada a servidor público, meramente relacionada a servidor público, não precisa necessariamente partir do Presidente da República. Vejam que aqui nem faz menção, né, se é servidor público do Executivo, então a questão, a alternativa está incorreta. Ficamos, portanto, aqui ó, com a letra B. Essa questão correta, tá? Essa é a nossa questão correta, até vou marcar aqui as questões corretas aqui, para ficar certinho, tá? Ainda falando sobre reforma constitucional, lembre-se, esses limites procedimentais, que dizem respeito ao procedimento, ou limites formais, né, eles vão desde o início, volto a dizer, desde a iniciativa até a promulgação. E claro, gente, se acontecer de uma proposta de emenda constitucional tramitar em violação à Constituição e for aprovada, isso já apareceu em prova também, o que vai acontecer com essa emenda? Ela é inconstitucional. Ou ela pode ter um vício de ordem material, né? Suprimindo aí, abolindo uma cláusula pétrea, ou ela pode ter um vício de ordem formal, não foi respeitado o procedimento estabelecido pelo constituinte originário. Se acontecer isso, essa emenda for aprovada, o que pode acontecer com ela? Ela pode ser declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal. Então, se ela chegar a ser aprovada, ela pode ser objeto de controle de constitucionalidade, isso já apareceu em prova. Uma emenda constitucional pode sofrer uma ação direta de inconstitucionalidade? Pode. Ela pode ser declarada inconstitucional? Pode também. Ah, mas não é o poder constituinte que está se manifestando? É, só que é o poder constituinte derivado, reformador. Ah, mas e as normas que foram estabelecidas lá pelo poder originário? Essas podem ser objeto de controle de constitucionalidade? Não, essas não. Normas constitucionais originárias, como nós falamos, normas constitucionais originárias não podem ser objeto de controle de constitucionalidade. Então, quando a Constituição foi promulgada lá em 1988, tudo que faz parte do texto original dela não é inválido, não pode ser declarado inconstitucional. Isso sempre é bom lembrar. Né? O controle de constitucionalidade ele vai servir tanto para a gente fazer o controle das leis infraconstitucionais, quanto das emendas constitucionais. Dito isso, gente, encerramos então essa parte aqui da análise dos limites ao poder derivado, mas ainda faltou um tópicozinho para a gente trabalhar rapidamente, que diz respeito aí ao poder derivado decorrente. Ou simplesmente poder decorrente. O que seria esse poder decorrente? Nada mais é do que o poder constituinte no âmbito dos estados. Poder constituinte estadual. Nós temos aqui no Brasil um sistema federativo, que inclusive é cláusula pétrea, e, claro, o nosso sistema federativo, ele dá autonomia política e administrativa para os estados da federação. Então, cada estado da federação vai ter a sua própria Constituição. Inclusive, o próprio Poder Constituinte originário estabeleceu a obrigatoriedade da criação, da promulgação
das Constituições Estaduais, no artigo 11 do ato das disposições constitucionais transitórias. Lá no finalzinho da Constituição, nós temos o ato das disposições constitucionais transitórias, que estabelece lá no seu artigo 11 a obrigatoriedade dos Estados da Federação promulgarem as suas constituições. Então, as Assembleias Legislativas dos Estados, que são representam ali as casas legislativas estaduais, elas tiveram, né, esse poder constituinte, essa prerrogativa de criar as constituições estaduais. Então, todos os estados da federação têm a sua constituição. Santa Catarina tem, o Paraná tem, São Paulo, etc. O que vai nos dizer o artigo 11 do ADCT? Quais vão ser as condições que o poder constituinte originário vai colocar para que o poder constituinte decorrente crie as constituições? Desde que sejam respeitados os princípios da Constituição Federal de 88. Essa é a condição que o poder constituinte originário coloca para o poder decorrente. E aí vem um questionamento. Quais seriam esses princípios da Constituição Federal de 88 que devem ser respeitados pelo Constituinte estadual, né, pela Assembleia Constituinte? O que a Constituição estadual pode e o que ela não pode tratar? Até quais são os limites ali, né? Até que ponto ela pode ir? Bom, gente, de cara a gente já sabe que as cláusulas pétreas devem ser respeitadas não só pelo Congresso Nacional, representante ali do poder reformador no âmbito federal, mas também, claro, pelas Assembleias Legislativas. Então, as cláusulas pétreas, como por exemplo os direitos e garantias individuais, claro, não podem ser objeto, não podem ser objeto de supressão no plano federal e não podem ser contrariadas no plano estadual. Você não pode ter uma Constituição estadual, por exemplo, que vede a impetração de habeas corpus. Você não pode ter uma Constituição estadual que estabeleça a tortura como uma prática aceitável, né? Você não pode ter uma Constituição estadual, por exemplo, que crie um sistema que não seja... que crie um determinado órgão que viole o sistema federativo. Então, as cláusulas pétreas representam, aí, claro, limites, obviamente, ao poder decorrente. Mas existem outros limites mais específicos que a gente deve mencionar aqui. Porque quando o Constituinte originário, lá no artigo 11 do ADCT, fala em princípios da Constituição, é uma coisa muito ampla, né? Quais são esses princípios? A doutrina vai acabar nos dizendo o seguinte: princípios que devem ser respeitados pelo poder decorrente. Princípios que devem ser respeitados pelo poder decorrente. Primeiramente, nós vamos ter os chamados princípios sensíveis. Princípios sensíveis. Até não vou aprofundar isso agora, porque depois a gente vai trabalhar em intervenção federal, a gente vai ver quais são esses princípios sensíveis. Mas vejam só, esses princípios sensíveis, eles vão estar previstos no artigo 34, inciso 7º da Constituição Federal. Por exemplo, a autonomia municipal. A autonomia municipal é um princípio sensível. Por que princípio sensível? É aquele princípio que diz respeito ao equilíbrio federativo. Então, o Estado da Federação, ele não pode intervir de forma a desrespeitar essa autonomia municipal. Entra, portanto, como um princípio sensível. Inclusive, se o Estado fizer isso, se ele desrespeitar essa autonomia municipal, ele poderá sofrer uma intervenção federal. Vocês vão notar, ao estudarem, ao lerem o texto da Constituição,
que, quando a gente fala em princípios sensíveis, na verdade não são bem princípios, né? Não são normas assim de caráter amplo, enfim, são regrinhas específicas que a doutrina classifica como princípios sensíveis. Detalhe, eles não são considerados cláusulas pétreas, isso é importante lembrar, pelo menos não expressamente, ok? Mas eles entram ali como um limite ao poder decorrente. O Estado, por exemplo, o Estado que não investir o mínimo necessário em saúde e educação está violando um princípio sensível da Constituição. Portanto, pode sofrer uma intervenção federal. Então, nós temos lá várias regrinhas específicas que representam esses limites ao poder decorrente. A Constituição do Estado, ela não pode dispor de forma diferente ao que está no artigo 34, inciso 7º, e claro, o Estado não pode atuar de forma contrária a esses princípios. Bom, além desses princípios sensíveis, nós temos os chamados princípios estabelecidos. Princípios estabelecidos. Estabelecidos onde? Na Constituição Federal. O que são esses princípios estabelecidos? São princípios gerais que vinculam não somente a União, embora até num primeiro momento, lendo o texto, a gente pode entender que aqueles princípios eles se referem somente à União, mas eles vinculam também estados e também municípios, como, por exemplo, os princípios da administração pública, que vocês vão estudar bastante, previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Aqueles princípios todo mundo tem que saber de cor, né? Vocês vão estudar ainda bastante, faremos também referência a eles nas próximas aulas. O princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, todos aqueles princípios do artigo 37 são princípios estabelecidos na Constituição Federal e que servem para a União, vinculam também os estados e os municípios. Por exemplo, o princípio da licitação, o princípio da realização do concurso público para o provimento de cargos efetivos, né? O princípio também da própria eficiência, né? Todos esses princípios são princípios estabelecidos na Constituição Federal, vinculando todas as esferas federativas. Além desses princípios do artigo 37, a gente pode mencionar também os princípios do artigo 170 da Constituição, são os princípios da ordem econômica. Princípios da ordem econômica, olha só, esses princípios, como por exemplo o princípio da livre concorrência, o princípio da proteção do consumidor, né, o princípio da garantia do desenvolvimento nacional, todos esses princípios da ordem econômica, do artigo 170, não valem somente para a União, valem para estados e também municípios. Portanto, o Estado não pode dispor de forma diferente na sua Constituição, contrariando esses princípios da ordem econômica. A mesma coisa os princípios da ordem tributária no Brasil, como, por exemplo, o princípio da anterioridade, o princípio da vedação do imposto com caráter confiscatório. Todos esses princípios da ordem tributária são princípios que vinculam União, Estados e também municípios. Chamados aí, é um termo até meio equívoco, né? Princípios estabelecidos. Além desses princípios estabelecidos, temos também os chamados princípios extensíveis. O que são esses princípios extensíveis? São princípios que geralmente, são regras, né? Que geralmente dizem respeito às garantias, geralmente, tá? Garantias parlamentares, como a garantia da inviolabilidade do parlamentar, né? Aquelas imunidades, são garantias previstas na Constituição para serem, que tem como destinatários os membros do Congresso Nacional, mas são estendidas também aos membros das Assembleias Legislativas. Então, quando a gente fala em princípios extensíveis, estamos falando de regras que, num primeiro momento, estão estabelecidas, direcionadas para a União, ou para os membros ali do Congresso Nacional, mas que são estendidas também para os deputados estaduais. Aqui residem algumas das maiores polêmicas aí
no âmbito dos processos legislativos nos estados, porque às vezes há dúvida, né, se uma determinada regra estabelecida na Constituição Federal pode ser estendida também para as constituições estaduais, né? Por exemplo, a questão do processo crime contra o governador do estado. Os governadores de estado, eles têm foro privilegiado no Superior Tribunal de Justiça. Se eles cometerem crime comum, serão julgados pelo STJ. Se for o presidente da República, crime comum, ele vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, mas antes deve haver uma autorização da Câmara dos Deputados, né? 2/3 da Câmara deve autorizar esse processo por crime comum contra o presidente da República no âmbito do Supremo. Não confundam com o processo de impeachment. O processo de impeachment, ele se dá no Senado Federal, mas também tem essa autorização aí de 2/3 na Câmara dos Deputados. Havia uma dúvida, e o governador do estado, a Assembleia vai autorizar ou não? Também precisa autorizar, né? Nós temos aqui também uma regra que é extensível aos estados. Então, também deve haver a autorização por parte da Assembleia Legislativa. A Constituição Estadual não poderá dispor de forma diferente, dispensando a Assembleia de fazer essa autorização. Interessante, né? Mesmo que ele vá ser julgado lá no STJ, não é no Tribunal de Justiça do Estado, ele é julgado no Superior Tribunal de Justiça. Muito bem, então são esses, quando o artigo 11 do ADCT fala que devem ser respeitados os princípios desta Constituição Federal, ele está se referindo a esses princípios aqui, os princípios sensíveis, os princípios estabelecidos e os princípios extensíveis. Dependendo do livro que vocês vão estudar, os autores vão trazer outros conceitos, né? Vão esmiuçar um pouco mais, mas para fins de concurso público, o que se cobra é isso aqui. Tá? Não se esqueçam. Ainda trabalhando a questão do poder decorrente, já vimos que o poder decorrente ele se manifesta no âmbito dos estados. Mas, segundo o Supremo Tribunal Federal, ele se manifesta também no âmbito do Distrito Federal. Vocês podem anotar aí, não se esqueçam. O Distrito Federal, gente, ele não é nem estado nem município. Ele é um ente da federação, né, específico. Nós chamamos de Distrito Federal. Só que tem um detalhe, ele congrega tanto as competências legislativas dos estados, quanto as competências dos municípios. Ele tem aquilo que a gente chama de competência cumulativa. Então, por exemplo, ele cobra IPVA, que é um imposto do estado, mas cobra também IPTU, que é um imposto de competência dos municípios. E aí vem a pergunta, tá, o Distrito Federal, ele tem uma Constituição estadual? Resposta, não, ele tem uma lei orgânica do Distrito Federal. Assim como os municípios têm as suas leis orgânicas, o Distrito Federal tem a sua. Só que o Supremo Tribunal Federal entende que essa lei orgânica é uma Constituição, é como se fosse uma Constituição estadual, é algo ao qual nós dar um tratamento análogo ao que nós damos às Constituições estaduais. Então, segundo o Supremo Tribunal Federal, o Distrito Federal tem também uma Constituição, né, que nós chamamos, que é chamada de lei orgânica. Existe um poder decorrente no âmbito do Distrito Federal? Existe sim, tá? Existe. Ele não elabora uma Constituição, mas elabora uma lei orgânica. E os municípios? Os municípios, embora haja posições contrárias entre alguns autores, né, defendidas por alguns autores no Brasil, a posição majoritária é que o município não tem poder constituinte. Não há um poder constituinte que se manifesta no âmbito dos municípios. Vocês devem saber, os municípios têm as suas leis orgânicas, criadas, né, elaboradas pelas câmaras de vereadores, que até fazem, às vezes, de uma Constituição municipal. Mas, segundo o Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em poder constituinte de âmbito municipal. Concluímos, então, que temos um poder constituinte de âmbito nacional, ou federal, como muitos chamam. Temos o poder constituinte no âmbito estadual, mas não temos um poder constituinte no âmbito municipal. Seria aí um poder já de terceiro grau, né? Não temos. Então, é bom lembrar isso. Para a gente encerrar, cabe lembrar também que existe um controle de constitucionalidade no âmbito estadual. O artigo 125 da Constituição Federal, ele
vai falar da ação direta de inconstitucionalidade estadual. Ele vai fazer referência aí a essa, que a gente chama até de representação de inconstitucionalidade. Nada mais é do que uma ação direta de inconstitucionalidade no âmbito estadual. O que acontece aqui? Né? Quais são as características aqui? Ora, se uma lei estadual contraria a Constituição estadual, essa lei estadual é inválida. Portanto, ela será objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade no âmbito estadual. Vai ser julgada por quem essa ação direta de inconstitucionalidade? Pelo Tribunal de Justiça. Então, a competência para processar e julgar essa ação direta de inconstitucionalidade no âmbito estadual é dos tribunais de justiça. Não confundam, hein? Não confundam. Temos aqui um controle de constitucionalidade, mas que não é feito pelo Supremo Tribunal Federal. Se a lei estadual ou a lei municipal contrariar a Constituição estadual, cabe uma ação direta de inconstitucionalidade a ser proposta perante o Tribunal de Justiça local, daquele estado. Se a Constituição estadual contrariar a Constituição federal, caberá uma ação direta de inconstitucionalidade a ser proposta no Supremo Tribunal Federal. Então, é diferente. Tá? Prestem atenção. O Tribunal de Justiça, ele é o guardião da Constituição estadual, assim como o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição Federal. Leis municipais e leis estaduais, portanto, devem obediência tanto à Constituição estadual quanto à Constituição Federal. E, por sua vez, todas elas devem obediência à Constituição Federal. Não se esqueçam disso, é uma questão que pode aparecer até em concursos estaduais, se cobra muito isso, nessa questão do controle de constitucionalidade no âmbito estadual. Nós temos um controle de constitucionalidade no Brasil que é muito complexo, né? A gente tem um controle de constitucionalidade que é feito pelo Supremo Tribunal Federal, mas temos um controle que é feito também pelos demais órgãos do Poder Judiciário, e aqui temos um exemplo, né, de um controle de constitucionalidade feito pelo Tribunal de Justiça via ação direta. Lembrando que lá no artigo 125, o Constituinte, ele colocou uma condição específica para o Estado regulamentar esse controle de constitucionalidade, que ele vai dizer o seguinte, que os tribunais de justiça são competentes para julgar as ações de inconstitucionalidade. E o que ele vai dizer? Olha, a Constituição estadual ela não pode prever que somente uma pessoa, somente um órgão possa entrar, somente um legitimado possa propor essa ação direta de inconstitucionalidade. Por exemplo, você não pode ter uma Constituição estadual que preveja que somente o governador do estado vai provocar o Tribunal de Justiça para fazer controle de constitucionalidade nesse caso aqui. E é o que geralmente acontece nas constituições estaduais. Você vai ter lá o governador do estado, o procurador-geral de justiça, que é o chefe do Ministério Público no âmbito estadual, as entidades de classe de âmbito estadual, são os legitimados, né, geralmente previstos nas constituições estaduais, a proporem essas ações de inconstitucionalidade. Inclusive, quando vocês forem fazer concursos, o pessoal vai fazer concurso para os tribunais estaduais, vai cair a Constituição estadual. Geralmente é isso que acontece. Vai fazer uma prova no Rio Grande do Sul, vai cair a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. E aí, onde você vai ter que ficar atento? Justamente nesses pontos onde a Constituição estadual tem uma regulamentação específica. Então, pode cair lá, ó, quem é que pode propor ação de inconstitucionalidade no âmbito estadual perante o Tribunal de Justiça? Você vai ver, vai ter que ter mais de um, claro. Então, vai ter o governador, geralmente, o procurador-geral de justiça, vai prever lá os prefeitos também, né? Então, você vai ter ali uma série de legitimados que podem propor essas ações de inconstitucionalidade no âmbito estadual, a depender, claro, do texto, do que está previsto na Constituição estadual. Só não pode ser apenas um, tem que ser mais de um, essa é a exigência do artigo 125 da Constituição Federal. Muito bem, gente. Dito isso, uma última observação ainda sobre o poder decorrente. Não se esqueçam que, assim como existe um poder decorrente originário no âmbito estadual, que cria a Constituição estadual, haverá também, obviamente, um poder reformador. A Constituição estadual ela também pode ser emendada.
Como? Vai ser emendada de acordo com as regras dela, as regras previstas no texto da Constituição Estadual, e aí vai depender de cada Constituição. Ok? Então, há um poder reformador também no âmbito estadual. As Constituições estaduais podem ser emendadas mediante ali a atuação, né, das Assembleias Legislativas. Para a gente ir encerrando aqui esse tópico poder constituinte, é bom falar também da chamada revisão constitucional, prevista no artigo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias. Revisão constitucional. Isso aqui até ultimamente não tem caído tanto, né? Já ficou um pouco batido, mas sempre é bom a gente relembrar. O que é revisão constitucional, gente? A revisão constitucional, ela é uma forma de alteração do texto da Constituição, porém mediante um procedimento específico, um pouco mais simplificado. Notem que, enquanto lá na reforma constitucional, primeira coisa, né, a reforma ela é algo, em geral, pontual, né? Você faz ali uma alteração específica na Constituição. Na revisão, nós teríamos aí, em tese, uma alteração mais ampla da Constituição. Já está no nome, uma revisão constitucional. Na reforma, o quórum para a aprovação das emendas constitucionais é de 3/5. 3/5 dos membros das duas casas, Câmara e Senado. Então, como é que funciona o procedimento de aprovação de uma PEC? Vota, 3/5 aprovam na Câmara, 3/5 aprovam no Senado, vice-versa, né? Em 2 turnos de votação. Então, vota na Câmara, vai no Senado, vota na Câmara. São 2 turnos de votação. Na revisão constitucional, não é assim que funciona. Na revisão constitucional, nós temos sessão unicameral. Ou seja, são as duas casas reunidas. As duas casas reunidas. Então, sessão unicameral. Então, você tem a aprovação aqui por maioria absoluta. Maioria absoluta em um turno apenas. Então, na prática, as diferenças entre reforma e revisão são essas aqui, ó, basicamente procedimentais. Você não tem as casas funcionando separadamente, é uma sessão unicameral, Câmara e Senado funcionando juntas, e a aprovação por maioria absoluta em um turno apenas. Não são aqueles 3/5 da reforma constitucional. Só que qual o detalhe aqui, gente, da revisão constitucional prevista no artigo 3º? Ela já foi feita, porque o Constituinte, ele previu uma revisão constitucional para dali a 5 anos, a partir da promulgação da nossa Constituição. Então, ela já foi feita. Claro, qual é a função da revisão constitucional? Meio que fazer um balanço. Ó, a Constituição ali já está em vigência há 5 anos. Vamos fazer uma revisão? Vamos ver o que tem aí para mudar, o que deu certo, o que não deu, o que a gente vai tirar, o que a gente vai incluir. Então, ela foi feita e foi um fracasso no Brasil, essa revisão constitucional. Por quê? Porque ela pegou bem aquele período ali de URV, de conversão de URV para plano real, tinha eleição presidencial em 94, a primeira eleição depois do impeachment. Então, assim, o Congresso Nacional não estava, digamos assim, no espírito para fazer uma revisão realmente a valer da nossa Constituição. Então, foram aprovadas poucas emendas, se não me engano, foram 7 emendas de revisão, pouquíssimo, né? Não teve grande relevância e parou por ali. E aí vem o detalhe, vem a pergunta. Bom, o Poder Constituinte, no ADCT, ele previu essa revisão constitucional para dali a 5 anos. Vejam, não é de 5 em 5 anos, hein? Era dali a 5 anos. Previu essa revisão constitucional. Poderíamos fazer uma outra revisão constitucional? A gente pode aprovar uma emenda constitucional prevendo uma nova revisão constitucional e fazermos uma nova revisão constitucional?
Boa parte da doutrina diz que não. Olha, só quem pode prever revisão constitucional é o poder constituinte originário. O poder reformador não pode criar uma nova hipótese de revisão constitucional. Mas há alguns anos nós tivemos uma PEC nesse sentido. Chegou inclusive a ser criada uma comissão especial de revisão constitucional para analisar essa PEC. Só que ela acabou não indo adiante. Tá? Acabou morrendo por ali mesmo. Né? Não tivemos, então, uma nova revisão constitucional. Então, ficamos com essa que foi realizada ali em 93, 94, né, essa revisão constitucional que acabou não dando certo. Só que fiquem atentos, tá? Revisão constitucional tem essas diferenças em relação à reforma constitucional. Até porque a reforma, ela pode acontecer a qualquer momento, né? O Constituinte, ele não previu uma data específica para a Constituição ser reformada. Não, o poder reformador, ele é algo latente no nosso sistema político. Ele pode a qualquer momento se manifestar, como tem acontecido. São mais de 80 emendas em pouco mais de 20 anos aí de Constituição. Muito bem, gente. Encerramos essa parte aqui de reforma constitucional. Acho que trabalhamos bem, aprofundamos muitos temas. Acredito que vocês aí com uma revisadinha, vocês já conseguem resolver essas questões relativas aí, especialmente ao processo legislativo de reforma constitucional. Bom, já que trabalhamos aqui poder constituinte, poder reformador, enfim, vale a pena a gente dar uma pincelada no chamado direito intertemporal, direito constitucional intertemporal. Eu já tinha mencionado na aula passada isso aqui, né? Esses fenômenos de direito intertemporal. Bom, gente, vamos direto ao que nos interessa aqui. O que é o direito intertemporal? O direito intertemporal, ele trata das normas jurídicas no tempo. Né? O que acontece quando nós temos uma modificação no nosso ordenamento jurídico? O que acontece com as leis anteriores? O que acontece com a Constituição anterior? São questionamentos que nós temos aí que fazer e que acontecem sempre no nosso dia a dia. Primeira coisa, aqui nós temos, quando há uma alteração no nosso sistema constitucional, nós temos que verificar se as normas infraconstitucionais permanecem vigentes, se elas permanecem válidas. Vejam só, se eu tenho uma Constituição Federal A e nós temos aqui a Lei X, o que acontece aqui? Essa Lei X, ela foi editada e entrou em vigência durante o período de vigência da Constituição Federal A. Imaginem a Constituição lá de 67, Constituição dos Militares, né, que era a Constituição vigente antes da Constituição de 88. Então, você tem todo um ordenamento jurídico que foi criado durante esse período. O que acontece com esse ordenamento infraconstitucional quando essa Constituição é revogada pela Constituição Federal seguinte? É isso que vai acontecer. Regra geral, a Constituição ela é totalmente revogada pela nova Constituição. Mas não necessariamente todo o ordenamento é revogado. Você vai ter que verificar aqui, ó, se houve aquilo que nós chamamos de recepção. Esse é o fenômeno mais importante para a gente aqui, hein? Recepção. O que é a recepção, gente? A recepção ocorre quando a lei infraconstitucional anterior à nova norma constitucional é recepcionada, permanece válida, está compatível com a nova Constituição. Vamos pegar exemplos de normas que não foram recepcionadas aí na nossa história. Bom, quando a Constituição Federal de 88 entrou em vigência, ela trouxe uma série de inovações em relação à organização da família brasileira. Ela reconheceu as chamadas entidades familiares, né? Ela reconheceu a igualdade entre homens e mulheres, inclusive na condução da família. E, obviamente, isso não era compatível com alguns dispositivos do Código Civil então vigente, que ainda era o Código de 16, que representava ainda aquela família ali em que você tinha o homem, né? Primeiro que era a família só hétero, né? E segundo que o homem era o casal ali, né? Era o que era reconhecido como casamento mesmo, era só as pessoas de sexos diferentes, né? O casamento hétero.
Não havia, obviamente, que se falar em casamento entre pessoas do mesmo sexo, união estável, né? Não se falava isso, né? Não tinha isso no Código Civil de 1916, natural, ele é reflexo da época dele. Mas, obviamente, a Constituição de 88, reflexo de novos tempos, ela já tratava das entidades familiares, estabelecia igualdade entre homens e mulheres, etc. Mas o que aconteceu com aquelas regrinhas de direito de família lá do Código Civil de 1916? Ora, se elas não são mais compatíveis com a nova Constituição, elas são consideradas o quê? Revogadas. Elas não foram recepcionadas pela nova Constituição. A gente até tinha um exemplo interessante, que a gente estudava, que era a possibilidade do marido anular o casamento se ele verificasse que a mulher já era deflorada. Ele tinha, se não me engano, 15 dias para anular o casamento a partir dessa verificação. Casou com a mulher, não é virgem. Olha só, casei com a minha mulher, ela não é virgem. O que eu vou fazer? Vou anular esse casamento. Né? Vamos anular esse casamento. Tenho 15 dias aí para anular. Isso estava previsto no Código Civil de 1916. Óbvio que esse dispositivo não era compatível com a nova Constituição, portanto, a gente poderia considerar esse dispositivo como tacitamente revogado ou, melhor dizendo, não recepcionado pela nova Constituição. Então, sempre é bom lembrar isso, tá? O fenômeno da recepção, ele diz respeito à manutenção da validade de leis anteriores à Constituição de 88. Quando eu falo leis, eu estou falando não somente das leis federais, mas também das leis estaduais e leis municipais. Você vai verificar todo o ordenamento jurídico, ele tem que estar de acordo com a nova Constituição, com as novas normas constitucionais. Do contrário, nós estamos diante de normas que são inválidas, normas que não têm mais validade, né? E essa invalidade ela será reconhecida pelo Poder Judiciário, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal. Esse é um tema muito importante no direito constitucional, até em função de recentes julgamentos do Supremo Tribunal Federal, que analisaram a recepção de normas anteriores à Constituição de 88. Por exemplo, a lei de imprensa, que é uma questão que sempre cai em provas, que tratam de liberdade de expressão. A lei de imprensa é de 1967, portanto, ela não foi recepcionada pela Constituição de 88. Foi o que o Supremo Tribunal Federal declarou na sua decisão lá numa arguição de descumprimento de preceito fundamental. O Supremo disse, olha, a lei de imprensa encontra-se revogada pela Constituição de 88. Ela não foi recepcionada. A lei da anistia, também houve esse questionamento em relação à lei da anistia. A lei, se eu não me engano, 6783, né, de 77. A lei da anistia, houve esse questionamento em relação a ela. O que o Conselho Federal da OAB questionou? Que ela não teria sido recepcionada pela Constituição de 88. Nesse caso, o Supremo não acatou esse argumento e entendeu que sim, ela foi recepcionada. A lei da anistia foi recepcionada pela Constituição de 88. Então vejam, questões importantes aí que são tratadas pelo Supremo Tribunal Federal no nosso dia a dia, dizem respeito a essa discussão. Se leis anteriores à Constituição Federal de 88 foram ou não foram recepcionadas por essa Constituição. E aí tem um detalhe. A recepção, ela tem que ser verificada não somente em relação às normas constitucionais originárias, mas também em relação a eventuais alterações na Constituição. Por exemplo, gente, se a Constituição for emendada agora e for aprovada a redução da maioridade penal para 16 anos, o que nós podemos dizer em relação a toda a legislação penal que trata da maioridade penal aos 18 anos? Que ela foi revogada, que ela não foi recepcionada pelo novo dispositivo constitucional. É isso que vai acontecer se o texto for alterado. Então, recepção é isso, a compatibilidade entre o conteúdo de uma lei infraconstitucional e o texto constitucional. Vamos tratar de um caso específico de recepção que é bastante cobrado em concurso, que diz respeito à análise do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88. Artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88. Esse parágrafo, ele trata do status de tratados internacionais e convenções internacionais sobre direitos humanos. Olha só, ele diz o seguinte, ó, tratados e convenções
internacionais sobre direitos humanos, eles têm status de emenda constitucional se aprovados no Congresso, óbvio, por 3/5 do Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara. Esse dispositivo não estava no texto original da Constituição, ele foi acrescentado pela emenda 45. Isso aqui sempre foi uma reivindicação dos internacionalistas, especialmente o pessoal dos direitos humanos, que dizia o seguinte: olha, os tratados sobre direitos humanos no Brasil, eles têm que ter um status diferente, eles não podem ser equiparados às leis, porque esse era o posicionamento da jurisprudência. Vocês sabem que um tratado internacional ele vai passar por várias fases até ser incorporado ao nosso ordenamento jurídico. Então, você tem a assinatura do tratado, depois o encaminhamento do tratado para a aprovação no Congresso Nacional e, por fim, a ratificação desse tratado e a sua incorporação ao nosso, ao nosso ordenamento. E é quando o Brasil diz para o plano internacional: olha, nós estamos vinculados definitivamente a esse tratado que nós assinamos. O que acontecia? Como a aprovação dos tratados no Congresso Nacional ela é por maioria simples, regra geral, se entendia o seguinte: olha, como aprova o tratado por maioria simples e ao mesmo quórum que a gente exige para aprovar as leis ordinárias no Brasil, obviamente os tratados eles têm o mesmo status das leis ordinárias. Então, sei lá, o Tratado de Direitos Humanos, ele vale a mesma coisa que o Código Civil, que o Código de Processo Civil, que são todas leis ordinárias aprovadas por maioria simples. Mas havia esse debate: não, o tratado tem que valer mais, etc. O que aconteceu? A Constituição foi emendada, se alterou o artigo 5º, incluindo aqui esse dispositivo, dizendo o seguinte: olha, então tudo bem, os tratados e convenções sobre direitos humanos, eles vão ter status de emenda constitucional, ou seja, ganharam aí um upgrade, tem uma hierarquia superior às leis, desde que aprovados por 3/5 no Congresso, que é o mesmo quórum para aprovar as emendas. Muito bem. Então, essa emenda constitucional 45, ela foi aprovada ali em 2005, ela entrou em vigência em 2004. Então, a partir de 2004, a gente sabe, olha, os tratados sobre direitos humanos, tem que ser sobre direitos humanos, que forem aprovados por 3/5 no Congresso, nas duas casas, ganham status de norma constitucional. De lá para cá, nós tivemos um tratado que foi aprovado com esse quórum, que é a nossa Convenção dos Direitos dos Portadores de Deficiência. A Convenção e o seu protocolo. É o único tratado que foi aprovado nesse formato aqui. Então, ele tem claramente o status de norma constitucional. Tem o status de emenda constitucional. Isso vive aparecendo em prova. Quem vai estudar aí para provas especialmente para o Poder Judiciário, ou até mesmo para o Ministério Público, já caiu em exames da Ordem dos Advogados, exame de ordem, enfim, é algo que sempre se cobra, é isso. O tratado que tem status de emenda constitucional no Brasil é esse, a Convenção dos Direitos dos Portadores de Deficiência. Mas e os demais tratados? A gente não poderia aplicar a tese da recepção? Olha, se a Constituição agora diz que os tratados e convenções sobre direitos humanos eles têm status de emenda, os que foram aprovados antes da previsão desse quórum aqui, foram aprovados por maioria simples, óbvio, não tinha outro quórum, eles não ganham agora esse status, não são recepcionados com status de emenda? Qual a posição do Supremo? Não são. Não são recepcionados com status de emenda. O que acontece com eles? Eles ganham um status supralegal. Então, vamos anotar aí a posição do Supremo Tribunal Federal, que foi firmada especialmente em relação ao Pacto de San José da Costa Rica. Opa, desculpa. O Pacto de San José é a nossa convenção aqui, regional, de direitos humanos. Nós temos a convenção do plano internacional, a declaração da ONU, e temos a nossa convenção interamericana aqui de direitos humanos, do nosso plano aqui no plano das Américas,
que foi firmada no âmbito da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Então, esse Pacto de San José, ele tem status supralegal. Ué, como assim? Bom, você tem a Constituição, você tem o pacto aqui, e você tem as leis aqui, tá? E vejam só, a Convenção dos Direitos dos Portadores de Deficiência está aqui, ó. Vejam que ela tem um status superior ao Pacto de San José. Veja que isso mexe na estrutura do nosso ordenamento jurídico. Então, temos aqui Constituição Federal e tratados com status de emenda. Por enquanto, só essa convenção. Depois vem o Pacto de San José e depois vem as leis. Essa discussão, gente, ela se deu quando o Supremo analisou a questão da prisão civil por dívida do depositário infiel. Uma questão polêmica na época. O que acontece? A nossa Constituição prevê duas espécies de prisão civil. A prisão civil por dívida, que é do devedor de alimentos e do depositário infiel. São essas duas. Qual o problema? O Pacto de San José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, o Brasil incorporou ao seu ordenamento jurídico, só prevê uma, que é a do devedor de alimentos. E aí havia essa dúvida, olha, né, tem um confronto entre a Constituição e uma norma de direito internacional, como é que a gente vai resolver? O Supremo disse, muito bem, beleza, não pode prender o depositário infiel, ele não pode ser preso, em função da redação do pacto. Ah, mas a lei não prevê e a Constituição não prevê? Sim, a Constituição prevê. Só que esse dispositivo, para ser plenamente aplicável, ele precisa ser regulamentado. Aí você vai para a regulamentação. O que a gente tem na regulamentação? O pacto, que veda. Então não pode. Tá? Não pode ser feita a prisão do depositário infiel. Mesmo que a lei, especificamente o Decreto-Lei 911, que trata dos contratos de alienação fiduciária, ele prevê a prisão do depositário infiel, que era um grande benefício para os bancos, era uma grande vantagem que os bancos tinham. O que acontecia? Você fazia aquele contrato de alienação fiduciária, comprava lá um veículo, que é o mais comum. Você comprava o veículo, usava aquele veículo, só que você era depositário. Né? Apesar de estar usando o veículo, é uma coisa estranha. Você usava o veículo, mas era depositário. Não pagou, o que o banco fazia? Busca e apreensão. Não achava, o que ele fazia? Ele convertia essa busca e apreensão numa ação de depósito e aí ele podia pedir a sua prisão. E isso, né, hoje não é mais possível em função da decisão do Supremo Tribunal Federal, inclusive decisão sumulada. Tá? Nenhum depositário infiel pode ser preso no Brasil. O depositário é aquele que fica como cuidador do bem, né? Ele deve zelar por aquele bem, ele deve guardar aquele bem. Se ele usar aquele bem, se ele danificar aquele bem, né, ou se ele alienar aquele bem, ele poderia ser preso. Né? Isso não pode mais acontecer, inclusive com os depositários judiciais. Né? Aqueles que têm ali, por exemplo, um bem que foi penhorado e que do qual ele é fiel depositário, ele poderia ser preso. Hoje não pode mais ser feita essa prisão. Então, a única prisão civil que a gente tem no Brasil, válida hoje, admitida pelo Supremo Tribunal Federal, é a prisão do devedor de alimentos. Ok? Então, é sempre bom lembrar dessa posição aqui do Supremo, porque ela diz respeito, né, a esse fenômeno aí da recepção, especificamente aqui no âmbito dos tratados internacionais. Ainda falando sobre recepção, gente, o que acontece quando uma lei, vamos pegar aqui, ó, o que acontece quando uma lei ela é aprovada de acordo com um procedimento previsto numa Constituição? Vamos pegar o exemplo. Vamos imaginar que a Constituição ela prevê um procedimento X e a lei é aprovada seguindo o procedimento X. Né? A lei foi aprovada aqui seguindo esse procedimento. Portanto, né, cumpriu o que diz a Constituição. A Constituição diz, tal matéria deve ser aprovada por maioria simples, ou por maioria absoluta. Tá, foi aprovada. Mas aí vem uma nova Constituição, Constituição Federal B, revoga essa, e agora aqui, ela prevê um procedimento Y. Ela diz o seguinte, olha, agora tal matéria tem que ser aprovada por maioria absoluta. E aqui, vejam só,
temos aqui, né, uma lei que seguiu o procedimento anterior, né, e não seguiu o procedimento da nova Constituição. Isso não impede que ela seja recepcionada. Ela será recepcionada também. Porque não há que se falar aqui numa inconstitucionalidade superveniente, uma inconstitucionalidade que é adquirida depois, tá? Não influencia na validade da lei. Diferente do que a gente viu lá em relação ao conteúdo da lei, que a lei cujo conteúdo é contrário à nova Constituição, ela não é recepcionada, né? Ela é considerada revogada. A lei que simplesmente seguiu um procedimento diferente, não há nenhum prejuízo para a sua validade aqui. O exemplo mais comum que a gente vê disso diz respeito às normas gerais de direito tributário. O Código Tributário Brasileiro, ele foi aprovado na época por maioria simples, né? Ele era uma lei ordinária. Porém, a nova Constituição, ela prevê o quê? Que regras gerais sobre matéria tributária, por exemplo, regra que define prescrição, que define conceito de isenção, que define determinado conceito de crédito tributário, lançamento de crédito tributário. Essas regras, elas têm que ser aprovadas por maioria absoluta no Congresso Nacional. Mas, o que acontece? O Código Tributário não trata de todas essas regrinhas, só que foi aprovado por maioria simples. Mas isso não impede que o Código Tributário tenha sido recepcionado pela nova Constituição. E detalhe, foi recepcionado com o status de lei complementar, né? A Constituição diz, lei complementar regulará as normas, trará lá regulamentos sobre as regras gerais em matéria tributária. O Código Tributário Nacional não era uma lei complementar, porém foi recepcionado como se lei complementar fosse. Então esse é um detalhe importante. Quem vai fazer concurso aí, especialmente para a Receita Federal, quem pretende fazer concurso que cai direito tributário, essa é uma questão que se cobra muito, tá? Regra geral em matéria tributária tem que ser aprovada por maioria absoluta, de 88 para frente. Por exemplo, há alguns anos o Supremo declarou a inconstitucionalidade de um dispositivo da lei que trata do custeio da Previdência Social, porque ela estabelecia um prazo de prescrição para cobrança das contribuições previdenciárias. Havia algum problema em você estabelecer prazo? Não, havia problema na forma como foi aprovado. Foi aprovado por maioria simples. E como é uma regra geral em matéria tributária, teria que ter sido aprovada por maioria absoluta. Teria que ser um conteúdo de lei complementar e não de lei ordinária. Muito bem, então isso é algo que vocês precisam ficar atentos. Volto a dizer, quando a lei é materialmente contrária ao dispositivo constitucional, ela não é recepcionada pela Constituição. Agora, quando a lei apenas foi aprovada dentro de um procedimento diferente daquele previsto pelo novo texto constitucional, ela é recepcionada, não há problema. Inclusive, como aconteceu aí com o Código Tributário, recepcionada com status de lei complementar. Notem que esse argumento vale para o Código Tributário, mas não valeu aqui para os tratados de direitos humanos que foram aprovados com um quórum inferior, né? Não foi a posição que prevaleceu no Supremo, apesar, na época do voto vencido do ministro Celso de Mello. Muito bem, então é isso aí. Tá? Em relação à recepção, era isso que eu tinha para falar para vocês. Vamos trocar de tópico. Um pouquinho antes aí do nosso intervalo, vou fazer uma breve introdução ao nosso novo tópico, e aí a gente já passa para... Vamos fazer o nosso intervalo, depois a gente já aprofunda ele na sequência. Vamos falar um pouquinho aqui sobre normas constitucionais. Questão também bastante cobrada em concursos em que cai direito constitucional. Vamos tentar focar aqui, né, fazer um estudo bem prático para que vocês tenham condições de acertar, especialmente as questões objetivas que são cobradas sobre normas constitucionais pelas nossas bancas, né, pelas principais bancas. Vamos lá, gente. As normas constitucionais, elas têm algumas características específicas, elas têm algumas peculiaridades. A primeira peculiaridade que mais salta aos olhos é a superioridade hierárquica.
claro, né, as normas constitucionais, elas têm essa hierarquia superior. A Constituição, ela representa o ápice, o cume, digamos assim, do nosso ordenamento jurídico, né, dentro daquele modelo que a gente trabalha tradicionalmente, né, do ordenamento hierarquizado. A Constituição, ela está lá, representa o conjunto das normas superiores do nosso ordenamento jurídico. Então, essa é uma característica importante das normas constitucionais. Todas elas que estão previstas na nossa Constituição, elas têm superioridade hierárquica em face das demais normas do ordenamento jurídico. Claro, fiquem atentos para essa peculiaridade, para essa novidade dos tratados sobre direitos humanos, como é o caso da Convenção dos Direitos dos Portadores de Deficiência. É uma novidade, né? Ela não está no corpo da nossa Constituição, é uma convenção internacional, mas com status de emenda constitucional, portanto, com status constitucional. Outra peculiaridade é a linguagem, né? A linguagem da Constituição. A Constituição, ela tem uma linguagem que é, né, a linguagem mais aberta, mais principiológica, isso é uma característica dela. Se vocês pegarem lá o artigo 3º da Constituição, vai falar, constituem objetivos da República, né, a erradicação da pobreza, da miséria, etc., a redução das desigualdades. Então, ela tem uma linguagem bem peculiar. Né? A Constituição, as normas constitucionais têm essa linguagem um pouco mais, digamos assim, né, um texto mais aberto. E, claro, o caráter político. Como uma Constituição, ela visa dar unidade política para a nossa sociedade, as normas constitucionais são, por excelência, normas com caráter fortemente político. Essa é uma característica importante aí também das normas constitucionais. Então, superioridade hierárquica, natureza da linguagem e caráter político. 3 características essenciais para a gente entender aí as normas constitucionais e, claro, fazer a devida interpretação aí da Constituição. A chamada hermenêutica constitucional, ela precisa sempre estar atenta a essas características específicas aqui das normas constitucionais. Vejam, nós podemos classificar as normas constitucionais de várias formas. Uma classificação que é muito comum é a que divide as normas constitucionais em princípios e regras. Essa é uma classificação muito comum. Princípios constitucionais e regras constitucionais. O que diferencia uma da outra? Os princípios, gente, eles são chamados de mandamentos ou mandados de otimização. Como assim são mandados de otimização? Ora, eles têm essa característica de indicarem uma aplicação que vai depender muito da construção do intérprete e da articulação que o intérprete vai fazer com os fatos concretos. Por exemplo, quando eu falo no princípio da igualdade, eu estou diante de um mandado de otimização, que deve ser aplicado dentro da medida do possível. Né? É um comando para o intérprete, né, para que o intérprete aplique esse dispositivo, esse princípio, dentro do máximo, né, que ele conseguir, dentro dos seus, digamos assim, né, dentro daquela obrigatoriedade que nós temos de aplicar as normas constitucionais, articulando, né, com outros elementos, não somente do ordenamento, mas também dos fatos concretos. Peguem um exemplo, é um exemplo até que eu tenho dado bastante em aula, do reconhecimento da união homoafetiva pelo Supremo Tribunal Federal. O princípio da igualdade, que incidiu bastante ali, ele foi considerado, né, para que ele fosse otimizado. Ou seja, o Supremo entendeu que mesmo que a legislação brasileira não preveja expressamente o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou a união entre pessoas do mesmo sexo, o princípio da igualdade é um comando que nos obriga a reconhecer essa espécie de união, né, em função do seu conteúdo. Tá? E as regras? As regras, elas vão se diferenciar dos princípios porque elas se aplicam com base
que é o que a gente chama aqui, né, de tudo ou nada. Elas se aplicam na base do tudo ou nada. Como assim? Bom, diferente dos princípios que são mandamentos de otimização, as regras elas têm um caráter mais objetivo, né? Elas têm a estrutura da regra já está definida de tal forma que ela não deixa espaço para você otimizar nada, não deixa espaços para ponderação. Ou seja, eu aplico a regra na base do tudo ou nada. A regra ou ela é ou ela não é aplicável àquele caso. Ou eu aplico a regra totalmente ou eu afasto totalmente a sua aplicação. Vamos pegar um exemplo comum, um exemplo banal. Quando o Constituinte diz que adquire o direito à aposentadoria a pessoa que completa 65 anos de idade e o tempo de contribuição exigido pela lei, né, hoje correspondente a 180 meses de contribuição, o que o Constituinte está nos estabelecendo? Uma regra. Ele está dizendo, olha, não é 64, não é 63, não é 66, é 65 anos de idade e, de acordo com a legislação infraconstitucional, a lei de benefício da Previdência Social, 180 meses de contribuição. Então, essa é uma regra que incide totalmente caso aquele fato gerador, aquela hipótese de incidência, se verifique no caso concreto. Então, vejam, a aplicação das regras constitucionais e das regras jurídicas em geral, ela se dá nessa base do tudo ou nada. Eu até faço uma comparação com o futebol, né? Quando você tem, no futebol, você tem algumas regras que são aplicadas na base do tudo ou nada, e você tem outras normas do esporte que são aplicadas na base da ponderação, né? Por exemplo, se o sujeito é um jogador de futebol e durante uma partida ele fez uma falta e recebeu um cartão amarelo, se ele for receber um novo cartão dentro da mesma partida, necessariamente ele terá que ser expulso. Ou seja, é tudo ou nada, a regra do esporte nos diz isso. Já em outros momentos, vai depender da ponderação por parte do juiz. Por exemplo, a interpretação que ele vai dar quando, numa jogada dentro da área, a bola bate na mão do zagueiro. Né? Bateu na mão, ele teve intenção de interceptar, né? Havia como ele se desvencilhar, a mão estava colada ao corpo, ou seja, vão incidir vários elementos ali que vão fazer com que o juiz ele pondere. Nós temos um princípio básico do esporte aí, né? Que é a vedação ao uso da mão, porém é um mandado de otimização que deve ser aplicado de acordo com a análise das circunstâncias. Então essa é a principal diferença entre princípios e regras. Prestem atenção, porque muitos doutrinadores costumam dizer o seguinte, não, os princípios eles são mais importantes do que as regras. Na prática não é isso que acontece, tá? Tanto os princípios constitucionais quanto as regras constitucionais estão no mesmo nível hierárquico. Né? A ideia da superioridade hierárquica se aplica tanto a princípios quanto a regras. Na verdade, a diferença que existe entre uma e outra é uma diferença no momento da aplicação, e não em relação ao espaço, ao locus que elas vão ocupar dentro do ordenamento jurídico. Nós vamos ver já na sequência, né, a gente fazer um intervalinho, a gente vai começar a ver os princípios constitucionais, vamos começar ali pelos princípios fundamentais e a gente vai ver, né, como é que se dá a aplicação desses princípios, ok? Então, fazemos aí um intervalinho, já voltamos, vamos dar uma descansadinha. Deu aí? Tranquilo?